Você se considera uma mãe ciumenta? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre ciúme do bebê. Olá mamãe, tudo bem? Eu sou a Fernanda, seja muito bem-vinda ao Mãe que Inspira. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouquinho delicado, que é o ciúme do bebê. Eu não sei se você se considera uma mãe ciumenta, mas eu confesso que eu sou um pouquinho. O meu bebê hoje em dia ele tá com 1 ano e 6 meses. Eu acho que eu já até que melhorei bastante, mas eu ainda sinto ciúme dele. Então eu quero conversar com você, compartilhar essa minha experiência de mãe ciumenta e a gente poder conversar, trocar uma ideia e chegar num acordo de que como a gente pode amenizar um pouco essa questão do ciúme. Porque na verdade o ciúme, ele faz parte da nossa vida em várias etapas, né? Eu, por exemplo, eu tive ciúme do meu namorado, que hoje é meu marido, no começo. Pra mim, no meu caso, é sempre muito no começo. É sempre quando você tá começando a conhecer essa nova experiência da vida. Então, eu tive ciúme do meu namorado na época. Aí depois, o que que acontece? Qual que é o padrão, geralmente, de um ciúme? Você tem ciúme, geralmente por conta de uma falta de confiança. E aí depois que você tem essa confiança, você fica leve, você não tem mais ciúme, você se sente segura, confiante, tranquila, e aí você não sente mais ciúme. Então com o namorado, que hoje é meu marido, na época de namorado eu tinha ciúme dele, aí isso depois amenizou. Quando a gente casou, olha que engraçado isso, quer dizer, eu namorei com ele mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Não, eu namorei com ele 6 anos. Desculpa, olha eu aqui, você me cobrar, tô ferrada. Eu namorei com ele 6 anos, quer dizer, muito tempo junto, muito tempo já se conhecendo, já sabendo como é que um funciona. E aí, quando eu casei, parece que o simples fato de ter assinado um papel e ter morado junto me tornou ciumenta novamente. Por quê? Porque foi uma nova etapa, um novo processo. Antes ele ia me buscar na casa, quando eu morava com a minha mãe, ele me buscava, a gente passeava, devolvia para minha mãe, a gente não morava junto. Então a gente estava habituado com aquele tipo de rotina. Depois a gente casou e eu voltei a ser ciumenta, vê se pode. Aí passou, porque voltou novamente aquela confiança e aquela segurança que você tem. Daí ficou tranquilo, aí depois sabe o que aconteceu? A gente teve um cachorro. Você acredita que do cachorro eu também tinha ciúme? Sempre no começo, sempre quando tava com aquele momento de inexperiência, né? Quando você tá começando a conhecer toda a fase, todo o processo, ainda tá em fase de criar rotina. E aí eu tinha ciúme do meu cachorro. E o mais engraçado é que o meu ciúme, ele veio em forma de palpite. Então, assim, não é que eu não queria que ninguém mexesse no meu cachorro. Não é que eu não queria que ninguém se relacionasse com meu marido. Não era isso. Quando alguém vinha em formato de palpite, tipo assim, ah, mas por que você não limpa o cachorro desse jeito? Ou então, ah, por que você não faz comida pro seu marido de tal forma? Quando vinha em forma de palpite, eu acho que eu recebia de uma forma de, como uma intromissão, como alguém querendo se meter ali no meu pedaço, entendeu? Então aqui quem manda sou eu, meio que era assim que eu funcionava. Então, por conta dessa invasão, vamos dizer assim, né, dessa liberdade que a pessoa achava que tinha e ficava se intrometendo no meu relacionamento, com o meu cachorro, enfim, eu me sentia ciumenta e, na verdade, tudo isso é um reflexo de uma insegurança. E aí, hoje em dia, eu tenho meu filho, o Vicente, ele tem 1 ano e meio, quer dizer, ele não é recém-nascido, ele já tá um bebê grande, uma criança grande. E ainda hoje eu tenho ciúme do meu filho, mas antes, no começo eu tinha um ciúme doido, principalmente por conta desses palpites, né? Então parecia que eu estava sendo, assim, intimidada, parecia que eu estava sendo criticada, parecia que eu estava sendo julgada, parecia que eu estava sendo invadida, parecia que as pessoas queriam dar palpite, e aí com isso eu queria cuidar ali, é meu, entendeu? Deixa comigo que eu faço. Mas se a gente parar e analisar friamente, o ciúme, então, o que que ele é? Ele é um reflexo de insegurança, ele é um reflexo de imaturidade, né? Porque você ainda não sabe lidar com algumas situações, então é insegurança, é imaturidade, é uma falta, assim,
de confiança também, um pouquinho de falta de confiança. E também entra essa questão de você ser julgada, de você ser criticada, apontada, de começarem a dar palpite na sua vida. Esse conjunto, ele resulta num ciúme. Mas o que a gente tem que entender, o que a gente tem que ter em mente para a gente não fazer besteira, porque se a gente tem ciúme, ou se a gente está se sentindo insegura, ou se a gente está se sentindo com falta de confiança, quem tem que resolver isso somos nós, né? Então a gente tem que resolver internamente essa parada, alinhar isso aí, porque as pessoas a princípio não tem nada a ver com isso. Muitas pessoas têm boa intenção, tanto em querer estar com a criança, ajudar, querer ficar um pouco com a criança para de repente te dar até um respiro para você ganhar um tempo. Às vezes a pessoa fala alguma coisa com a intenção de te ajudar. Às vezes a pessoa não sabe talvez colocar da melhor forma possível, mas aquele tom que pareceu uma crítica, na verdade é uma ajuda, é um conselho, é uma dica. Então a gente precisa estar bem fisicamente, psicologicamente, principalmente psicologicamente, para receber essas informações de uma forma que a gente não entenda que é uma agressão, uma crítica, um julgamento, um palpite, um apontamento de alguma falha sua, tá? Porque uma coisa é fato, quando a gente se torna mãe, logo no começo, a gente tá à flor da pele, a gente acabou de passar por um processo de parto, a gente já veio de uma gravidez que cansativa, né? E, como agora nós sabemos, não existe pausa. Depois que você tem o bebê, é pauleira, né? Não tem um intervalo para você respirar e tudo mais. E, por um outro lado também, a gente se cobra muito de ser uma supermãe, de saber tudo, de entender tudo sobre o seu filho e tudo mais. Então, quando alguém dá algum palpite, ou fala alguma coisa, ou fala, deixa eu ficar com ele, a impressão que dá é que, inconscientemente, estão falando que nós não estamos dando conta, ou que nós não estamos fazendo da forma correta, mas não é isso. É porque nós estamos enxergando dessa forma, por conta desse estresse, desse cansaço que a gente está vivendo, mas a pessoa tem boa intenção. Então, como que a gente pode fazer para a gente lidar melhor com esse ciúme, que é uma coisa que ainda fica um pouquinho na gente, acho que com o tempo isso vai melhorando, da mesma forma que eu citei sobre o casamento, com o tempo a gente vai melhorando, mas como lidar com isso enquanto ele tá ali, a flor da pele, dentro da gente. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: tenta encarar qualquer pessoa que quiser estar com o seu bebê, segurar o seu bebê, te ajudar a cuidar do seu bebê, tenta encarar como essa pessoa está me ajudando. Ela está com boa intenção comigo. Sempre pensa dessa forma, não pensa que que é uma afronta, que ela tá te desafiando, que ela tá querendo mostrar que sabe mais que você. Porque uma outra coisa, vamos dizer que seria a segunda coisa que você tem que botar na sua cabeça é: você é a mãe. Eu sou a mãe do Vicente. Ninguém vai ocupar o meu papel. Ninguém vai ocupar o papel da mãe do seu filho. Você é a mãe do seu filho. Ninguém vai fazer melhor o papel de mãe do que você. Ninguém conhece melhor o seu bebê do que você. Você que sabe quando que ele chora que é manha. Você que sabe quando que ele chora que é uma dor sentida. Você que sabe quando é um choro de sono, de fome. Tem pessoas que convivem com a gente, elas convivem, né? Esporadicamente, uma vez por semana, a cada 10 dias, enfim. E para essas pessoas, choro é choro. Pra gente, tem categorias de choro. Então é isso que eu quero te mostrar aqui, que você não precisa se sentir invadida ou de repente assim, ameaçada, ele vai gostar dessa pessoa, porque você é a mãe. Você pode ter certeza que o seu bebê ama você assim mais do que tudo nessa vida, porque pro seu bebê, hoje, a referência dele é você. Às vezes até mais do que o pai. Apesar que hoje em dia o meu bebê, ele tem 1 ano e meio e ele tá muito na fase de querer o pai. Mas até um bom tempo atrás eu era tudo na vida dele, entendeu? Então isso é uma outra coisa que a gente tem que começar a entender. Existem fases, tanto do bebê, do desenvolvimento do bebê, como nossas fases de adaptação, nossas fases de amadurecimento, e a gente vai tornando tudo isso mais ameno, mais leve. Você vai ver que com o tempo isso vai sumir, vai ficar leve, vai ficar uma coisa assim saudável, não é nada que te tire o sono, que te deixe preocupado. Então,
Sempre tem isso em mente, que as pessoas fazem com boa intenção e que você é a mãe do bebê. Como é que você sabe que o bebê te ama? Gente, é só você olhar para a cara dele, ver a forma como ele olha para você, aquele olharzinho, sabe? Quando ele mamava, ele olhava olho no olho diretamente no fundo da sua alma. Ou então mesmo depois, ele quer mostrar as conquistas dele para você, ele quer demonstrar o que ele aprendeu, ele quer ver a sua reação se você rir, ele quer repetir, repetir, repetir para você rir de novo, sabe? Ele quer mostrar para você. Então, você é a referência para ele. Você é tudo para ele, você é o mundo dele. Pelo menos por enquanto, né? Porque mais para frente a gente conversa depois. Quando se tornar adolescente, a gente conversa depois, né? Mas é isso que a gente tem que ter em mente, que as pessoas têm boa intenção. Algumas não têm? Algumas não têm. Algumas querem falar o que vem na cabeça, perdão. Algumas querem simplesmente te atingir, de repente até por uma frustração dessa pessoa, ou então não deu certo para ela alguma coisa, ela quer provar por A mais B para você que não deu. Mas vamos dizer então que a terceira dica é: você tem que entender que podem falar o que quiser, podem sugerir o que quiser. Quando essas pessoas vão embora, o que sobra? Sobra você e o seu bebê e a sua vida. Quem comanda essa vida de vocês é você. Você que está no comando, é você que vai conduzir da melhor forma essa maternidade. As pessoas, elas vêm, fazem uma visita, falam uma coisa ou outra, você absorve o que for importante. O que não for, tchau, tudo de bom, até mais. E aí você segue com os seus princípios, com as suas ideias, com o que você acredita, da forma que você acredita ser a melhor para criar o seu bebê. Mas a gente também não pode fechar os olhos para as pessoas que têm boa intenção. Quantas e quantas vezes minha mãe me falou algo que eu pensei, caramba, é verdade, eu não faço isso. Acho que eu vou tentar. E aí você tenta, porque às vezes funciona, às vezes não. Até porque cada criança age de uma forma, né? Cada organismo é único, então não tem um manual de como o bebê se comporta, de como fazer isso, de como fazer aquilo. Cada bebê funciona de uma forma. Mas tenta receber de uma forma que você não encare como uma crítica, como um apontamento, uma sugestão, um palpite ou sabe, uma agulhada, a pessoa tá me alfinetando aqui, tá querendo me tirar do sério. Não encare dessa forma, tá? Então, sempre que alguém se aproximar do seu bebê e vier aquele sentimento de ciúme, pense, essa pessoa ama meu filho, ela quer estar com ele. Pode ser sua mãe, pode ser sua sogra, pode ser sua vizinha, pode ser uma amiga muito próxima, pode ser sua cunhada, seu cunhado, pode ser seus irmãos, pode ser sua avó. Então essas pessoas, elas amam o seu filho também, né? Olha que bacana, você proporcionou, porque se não fosse você isso não aconteceria, você proporcionou um amor para todas essas pessoas. Por isso que eu defendo, eu tenho um slogan que é ser mãe transforma. Eu realmente acho que ser mãe transforma. E não é uma transformação só nossa, é também e principalmente, mas a gente proporciona uma mudança, uma transformação para todo mundo à nossa volta. Então, é muito normal, é muito comum que essas pessoas próximas também amem o seu filho, tá? Mas o que você tem que entender é que elas admire isso, eles estão amando o seu filho, eles têm boa intenção com o seu filho, mas você é a mãe dele, então ninguém nunca vai tirar o seu lugar de mãe, porque ele vai estar sempre, sempre no seu coração, você vai estar sempre no coração dele, tá bom? Então, desculpa ter me prolongado, eu até gosto de falar isso em voz alta, porque como eu disse, eu também tenho ainda um pouco de ciúme do meu filho, mas quando eu falo isso, eu penso assim, cara, é tudo tão mais leve, é tudo tão mais fácil, sabe? Às vezes a gente complica, as pessoas, elas compartilham desse mesmo amor que você. Então, fica tranquila, fica em paz, fique com uma paz interior, respira fundo, sabe? Olha para essa pessoa e não encara, não olha o lado negro, olha o lado luz dessa pessoa. Ela tá levando alegria para sua criança tá levando alegria para essa pessoa. Olha dessa forma, olha como esse bebê tá proporcionando uma alegria para todo mundo. E aí você vai ver que você vai sentir orgulho, não só do seu bebê, como também de você, da mãe tão especial, tão magnífica que você é, uma mãe tão importante que pode proporcionar esse desenvolvimento do seu bebê, que por sua vez está proporcionando essa alegria para todo mundo, para os vizinhos, para a família, para os tios, para todo mundo, tá bom? Então, um beijão para você, força,
Você é a mãe, você tá no comando da parada e nunca ninguém vai tirar ele de você, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, eu espero do fundo do meu coração que você tenha curtido. Então, por favor, dá um like no vídeo, compartilhe com as mamães, com as suas amigas que estejam também com essa pulguinha atrás da orelha. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos em primeira mão, tá? Assina o canal, gente, por favor, porque com isso você me ajuda a crescer no YouTube e a gente leva essas mensagens para as outras mamães também, tá bom? Um beijão, até mais, tchau!